Vamos lá então, assim ó. Fala guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer para você, guerreiro, Brasileirão Série A. Acabou agora há pouco Flamengo e São Paulo. Na verdade era São Paulo e Flamengo. O São Paulo saiu na frente, Flamengo fez o gol de empate, né? E deu a virada aí para cima do São Paulo. E no finalzinho aí o São Paulo conseguiu um empate, atrapalhando aí a vida do Flamengo que busca pelo título, né? Agora amanhã tem Verdão em campo e pode abrir aí 3 pontos de vantagem, talvez até quatro, né? Que o Palmeiras tinha um ponto a mais que o Flamengo. Vencendo, pode abrir 4 pontos de vantagem em relação ao Mengão aí na busca pelo título. E agora? O que que você acha? Será que o Palmeiras vai pipocar diante do Santos? Lembrando que o Santos é freguês aí do Verdão, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, além da vitória do Cruzeiro. Cruzeiro cola agora no Flamengo, né? Tivemos a vitória também do Botafogo no clássico ali contra o Vasco. E tivemos o Juventude vencendo. Vamos começar aqui, ó. Juventude 2, Sport Recife 0, lá na casa do Sport, né? Grande vitória aí do Juventude na briga para sair da zona. Nós vamos ver a tabela daqui a pouco. Vamos falar sobre as projeções aí, então, do que pode acontecer. O Vitória bateu o Internacional e agora coloca aí o time do Internacional em zona de perigo, né? Bragantino conseguiu vencer o Corinthians no clássico, né? Tivemos um jogador expulso, vamos ver se isso afetou aqui o Coringão, né? Eu não estava assistindo esse jogo, foi expulso aí aos 60 minutos, né? Então afetou sim, senhor. Tá aqui, ó, mais um gol do Bragantino aí nos acréscimos. E aí depois teve mais uma expulsão para o lado do Corinthians, isso ajudou aí na derrota do Coringão, né? Então, Botafogo 3, Vasco 0, mais uma derrota do Vasco aí que estava bem na tabela, estava sem perder, estava subindo. Não corre risco de rebaixamento por enquanto, e eu acho que nem até o final da rodada, mas era para ter projeções aí de Libertadores o Vasco caso continuasse vencendo, né, do jeito que estava. Cruzeiro 1-0, né? Em cima do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Fabrício Bruno fez o gol aí aos 43 minutos. Tá aí o garoto comemorando, né? Essa vitória coloca o Grêmio na briga, né? Colado ali com o Flamengo. Vamos aqui de Atlético Mineiro 3, Bahia 0. Eu acho que o Atlético, que vai pegar tanto o Flamengo como o Palmeiras, é o time que pode dar trabalho aí nessa reta final, porque precisa se afastar da zona de rebaixamento, né? E vai pegar aí o Palmeiras e o Flamengo, né? Vamos ver aí sobre isso daqui a pouco, né? Então tivemos essa goleada, né, em cima do Bahia. Vamos ver se o cartão vermelho também afetou aqui. Afetou, né? Canu aí aos 52 minutos. E os gols começou a sair aí depois dessa expulsão do Bahia, né? Então, claramente prejudicado aí com a expulsão o Bahia, né? Nada, Internacional não tem nada a ver com isso, foi lá e meteu o golaço, né? Os 3 gols. São Paulo 2, Flamengo 0. Mais um aí do Gonzalo Plata, mais uma expulsão dele, né? Rapaz, o cara tá demais aí nas expulsões, né? Luciano abriu o placar, aí depois o De Arrascaeta empatou, logo na sequência de pênalti, né? E o Samuel Lino fez o segundo gol do Flamengo, seria uma virada, mas aí tivemos a expulsão dele, né, do Gonzalo Plata, e depois aos 80 minutos o Ferreirinha fez para o São Paulo. Vamos ver os próximos jogos aqui, aí a gente traz a tabela, né? Amanhã tem Fluminense e Mirassol, jogaço, né? E Fortaleza e Ceará, né? Ceará e Fortaleza, na verdade, lá no Castelão, com o mando de campo do Ceará, o clássico, né? Pode ser que o Ceará aí afunde de vez o seu rival aí, o Fortaleza, né? Caso vença no Brasileirão. E aí temos aqui, ó, Palmeiras e Santos, o clássico das saudades, né? Grande jogo, né? Dois times aí de grande história vão se enfrentar amanhã, só que a diferença é abissal aí. E o Santos é freguês aí do Palmeiras, né? E o Palmeiras agora com essa freguesia pode aí abrir 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. O Flamengo tem 65, né? No caso seria o quê? Palmeiras empatando chegaria a 66, abriria apenas um ponto. Até vai abrir três, né? Eu falei quatro aí, mas é só três. Em relação ao Flamengo, né? Tinha um, então agora vai abrir, 3 pontos aí de vantagem, né?
Lembrando que tanto o Palmeiras como o Flamengo tem um jogo atrasado e o jogo do Palmeiras é contra o próprio Santos, né? Contra o próprio Santos aí. Vai ter esses jogos, a gente vai falar daqui a pouco. Então tá assim, ó, Flamengo 60, Palmeiras 65, tem uma vitória a mais. Flamengo, né, tem 65, mas tem um empate, né, a mais que o Palmeiras e tem uma derrota aí a mais que o Verdão. O Cruzeiro tem 66, Mirassol tem 56, joga amanhã, né, Mirassol. Palmeiras, o Cruzeiro você viu que colou, né, 2 pontos a menos aí que Flamengo e que Palmeiras. Caso o Palmeiras empate, embola tudo aí na tabela, né. Mirassol tem 56, Bahia, né, mesmo perdendo aí chegou. Tá com 52, o Botafogo chegou a 51 com a vitória. Fluminense joga amanhã, pode chegar a 50, né? Se vencer, joga contra o Mirassol vencendo chega a 59. Aí começa a colar aqui também, para se manter na Libertadores. Seria importantíssimo aí para o Mirassol, né? Aí nós temos o São Paulo, que empatou agora há pouco com o Flamengo, tem 47, 46 na verdade, né? Desculpa, né? 45. O Fluminense que tem 47. Aí nós temos 45 do São Paulo, tem Vasco da Gama com 42, estacionou aí 2 derrotas seguidas. O Corinthians também, né, não conseguiu ultrapassar. O Vasco continuou com 42 e o Atlético Mineiro chegou a 40. Bragantino, para respirar, né, chegou aí. Ó, o Bragantino tava feio, né, não vencia já há um bom tempo. Tinha 5 jogos sem vencer, agora venceu um aí na partida, né? Importantíssima essa vitória para o Bragantes, para o time de Bragança, né? Vamos aqui na sequência, ó, o Grêmio. Também tem 39, mesmo número do Bragantino. Ceará 38, o Internacional tem 36. Começa a ficar crítico aqui a situação do Internacional que não vence, ó. Dos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Aí temos o Vitória, que venceu e saiu da zona de rebaixamento, colocou o Peixe, né, que joga contra o Palmeiras. Se o Peixe perder, ele vai continuar na zona de rebaixamento. E aí, na sequência, vai pegar o Flamengo também precisando vencer e depois o Palmeiras de novo, né? Então a sequência do Santos não é nada fácil, né? Juventude venceu, chegou a 29, quer escapar aí nessa reta final, Juventude, né? E tem apenas uma vitória aí. Duas, né? 2 vitórias. Fortaleza enfrenta o Ceará, pode ficar na zona crítica. Beleza, guerreiro? Então tá aí, né? O Brasileirão Série B só no sábado, então não vamos fazer essa projeção, mas nós vamos trazer isso aqui, ó, para você. Confere aí, né? Abri aqui a tabela do Palmeiras. Eu acho que tanto Palmeiras como o Flamengo vai ter jogos fáceis, né? Aí tá aqui a tabela, já tava nela, né? Era só fazer isso aqui, ó. Próximos jogos do Palmeiras, né? Tá aparecendo aí na tela para você. Então pega o Santos amanhã, depois pega o Mirassol no domingo. Para mim esses dois aqui são os mais difíceis, né? Pega o Atlético Mineiro no dia 19, pega o Peixe novamente no sábado, né? Então 2 vezes com o Peixe, uma vez aqui com o Mirassol. Aí vai pegar, né? Então eu acho aqui, ó, com o Santos eu acho que os 2 jogos vai ser fácil, o Mirassol vai ser um pouco mais difícil, com o Atlético Mineiro também mais difícil, 2 jogos difíceis. Aí eu acho que vence tranquilo aqui o Vitória, o Grêmio vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o Palmeiras consegue vencer. Aí pega, né, o Fluminense no Allianz, tem chance também de vencer. E por último aqui o Ceará. Isso falando de Brasileirão, jogo lá no Castelão. A Palmeiras também tem condição de vencer. No Castelão é um pouco chato porque é fora, né? E aqui é o jogo da Libertadores contra o Flamengo, afinal, o jogo único. Então o Palmeiras tem um caminho razoavelmente fácil, né? Aí, razoavelmente fácil. Tem 3 jogos aí que vai ser um pouco mais difícil para o Verdão. Vamos analisar aqui o Flamengo, né? O Flamengo já gastou um cartucho aqui, né? Contra o São Paulo. Aí nós teremos os jogos do Palmeiras que são mais difíceis, são fora, né? Que é o Atlético Mineiro, Mirassol e também o Grêmio, né? Garganta secando aqui. Vamos lá. E
Falando do Mengão, aí nós temos aqui, ó, Flamengo e Santos, fácil, né? Sport Recife e Flamengo, também fácil para o Flamengo, dá para vencer, se não der uma vacilada, né? Aqui é o primeiro jogo mais difícil e o segundo jogo mais difícil, né? Contra o Atlético Mineiro fora e contra o Fluminense fora. Aí depois pega o Bragantino dentro de casa, então para mim tá tranquilo. Depois pega o Ceará. Quase a mesma coisa que o Palmeiras, né? Quase os mesmos jogos aí, com pequena diferença. Aí tem a final aqui da Libertadores, né? Contra o Palmeiras, pega o Mirassol fora. Então, para mim também esses três jogos aqui do Flamengo são os mais difíceis. Mirassol fora, Atlético Mineiro fora e Fluminense fora, né? Mas também o Flamengo tem capacidade tranquila de vencer se jogar o bom futebol, né? Então essas são as projeções dos próximos jogos do Flamengo e do Palmeiras. Qual delas aí você achou mais acessível? Coloca aqui nos comentários, tá? Muito bem, guerreiro. Vamos aqui, ó, de MLS. Ontem tivemos um jogo. Um jogo aí da MLS. Tá aí na tela para você. Esse aqui, ó, Seattle Sounders e Minnesota, né? 4-2 aí para o Seattle em cima do Minnesota. Grande vitória. Sexta-feira tem mais aí. Tem Charlotte e New York City. Eu acho que tem a impressão que eu já falei desse jogo aqui, né? Vamos falar aqui de Corinthians. Aliás, Corinthians não. São Paulo e Palmeiras feminino, né? São Paulo tomou uma goleada. Já havia tomado uma goleada do Corinthians no Paulista, né? Feminino e agora tomou do Palmeiras aqui. Tinha poupado o time, né, para enfrentar o Palmeiras, mas não adiantou. Palmeiras 4-0 e a Ferroviária bateu o Bahia 2-0, então vai dar Palmeiras e Ferroviário na final do Campeonato Copa do Brasil Feminino. Paulista Feminino volta na próxima semana, então aqui não temos mais nada, né? Libertadores e Sul-Americana já tem suas finais definidas. Vamos aqui de Liga dos Campeões. Tá aí na tela para você, Liga dos Campeões. Ontem tivemos garganta secando mesmo, hein? Tá aqui, ontem tivemos Napoli e Eintracht Frankfurt 0-0. O Slavia Praha perdeu para o Arsenal por 3-0. Atlético de Madrid bateu o Union 3-1. E o Liverpool venceu o Real Madrid num jogo incrível, né? 1-0 foi o resultado. Apesar do placar magro aí, o jogo foi legal. Tottenham em Copenhague, Tottenham 4-0, né? O Olympiacos, né, contra o PSV ficaram em 1-1. 1-1 também ficou Juventus e Sport. PSG perdeu para o Bahia 2-1, Bahia voando, né? E também o Bodo Glimt perdeu para o Mônaco 1-0. O Pafos venceu o Vila Real por 1-0. Tivemos também, aí esse aqui já são jogos de hoje, ó, do Pafos contra o Vila Real 1-0, Karabakh 2-2 com o Chelsea, City 4, Borussia 1, goleada do City, né? Newcastle em cima do Bilbao 2-0, Ajax perdeu em casa para o Galatasaray 3-0, Benfica perdeu para o Leverkusen 1-0, mesmo jogando em casa, e o Clube Bruges empatou com o Barcelona em 3-3. Aí temos mais aqui, ó, 2-1 da Internazionale, em cima do Cairati. E o Olympique perdeu para a Atalanta 1-0. Então, esses foram os jogos do Campeonato Liga dos Campeões, né, da UEFA. Vamos aqui, ó, hoje, né? Hoje já temos aí, já virou aqui, ó, meia-noite, né? Deu meia-noite aqui, então. Hoje nós teremos, se eu atualizar aqui, vai dar hoje, né? Basileia e FCSB. Aí temos Estrela Vermelha e LOSC, Nice e Freiburgo, Utrecht contra Porto, RB Salzburgo contra o Glo Wendels, o Midland contra o Celtic, o Malmo contra o Panathinaikos e também o Dinamo contra o Celta de Vigo. Esses jogos aí são
todos eles às 2h45. Aí para fechar os jogos de 2h45, Stur contra Nottingham Forest. Aí amanhã, aliás, desculpa, né? Hoje eu tô meio perdido aqui, mas PAOK e New Ones Boys às 17 horas, né? O Aston Villa joga contra o Tel Aviv, o Sturtgren contra o Feyenoord e o Pilsen contra o Fenerbahçe. Já o Ferencváros joga contra o Ludogorets e teremos ainda Rangers contra Roma. O Betis pega o Lyon e também o Braga joga contra o Racing Genk e o Bologna pega o Brain. São jogos das 17. Então tem muito jogo aí, todos eles acontecem hoje, né? Passou já da meia-noite, então dependendo do horário que você estiver assistindo, esses jogos são hoje, tá? Vamos aqui, ó, de Conference League, né? A terceira divisão aí do Campeonato Europeu, da Liga dos Campeões, né? Sanspor contra Spartans, 2h45. Vou atualizar aqui que vai dar hoje, né? Tá aí, ó. Sanspor contra o Spartans. Teremos o Manchester 05 contra a Fiorentina, o Nova contra o Sigma e o Caps contra o Slovan Bratislava. São jogos de 2h45. No mesmo horário ainda tem Sparta Praga contra o Racon. Teremos o Lanarka contra o Aberdeen. Teremos o Sage contra o Legia Varsóvia e o Shakhtar Donetsk contra o Brest Blinke. Aí vamos aqui ao último jogo de 2h45, que é o Atenas contra o Shamrock Rovers, né? Shamrock Rovers. Aí os jogos das 17 horas tem Raio Valecano e Lets Poznan. Tem aí o Schalke Giza, né? Contra o Jagiellonia. Ainda o Crystal Palace contra o Ásia, Futebol Clube Chelsea contra o Drita. O Häcken joga contra o Strasbourg. E vamos fechar aqui os jogos das 17 com o Lincoln Red e Rijeka. O Rep Wien contra o Craiova. O Lausanne Sport, né, contra o Omonia. E o Dinamo contra o Monster. São os jogos de amanhã, às 17 horas. Os demais campeonatos internacionais aqui não temos, né? Alemão, francês, espanhol, né? Nem jogo atrasado, mas temos aqui para fechar a Liga dos Campeões da Ásia. Vamos falar de jogos de ontem e também jogos de hoje, né? Que nós teremos aqui, ó. Que nós tivemos, no caso, né? Tivemos ontem o Sunface, bateu 1-0 Sunface Hiroshima, né, contra o Gangwon, 1-0. Machida Sélvia perdeu em casa para o Melbourne City. O Seul empatou com o Chengdu em 0-0. Já o Buriram United venceu o Xangai Port por 2-0. O Al Sadd contra o Al Ahly Saud. Al Ahly Saud venceu por 2-1. Al Ittihad 3-0 no Sharjah. E o Vissel Kobe, que jogou hoje, né, dois jogos hoje, venceu por 1-0 o Sun Hyundai. O Jor bateu aí o Xangai Shen por 3-1. Então esses foram os campeonatos da Liga da Ásia. Vamos falar de Sauditão aqui. Já tem jogo hoje, né? Quinta-feira aí. Temos já Saudito, né? Tá na tela aí para você. É hoje? É para ser hoje, né? Isso aí mesmo, aqui, ó, tá aqui. Al Razan contra Al Khaled, Al Reed contra o Darkan e também Al Khazid contra Al Khalod, né? O Al Feia joga amanhã com o Al Khadod Clube, o Al Fateh joga contra o Al Tal e teremos aí o Al Najan Saud contra o Al Hilal. São os jogos aí do Sauditão, jogos de hoje e de amanhã. Tranquilão, guerreiro? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal aí, para não perder nenhuma informação do seu time do coração. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui. E aí vai desculpando a garganta seca aí. Valeu.